Continuando aí, é o seguinte, a carga elétrica de um próton, né? O que é a carga elétrica? Aquela quantidade de eletricidade que tem dentro do próton é numericamente, em valores numéricos, exatamente igual à carga elétrica, igual à quantidade de eletricidade dentro do elétron. Queria lembrar a vocês o seguinte, prótons e elétrons são partículas diferentes. Em se tratando de massa, os prótons e os nêutrons têm massas aproximadamente iguais, sendo que a massa do nêutron é ligeiramente um pouquinho maior do que a do próton. Aqui no nosso estudo a gente considera iguais, tá? Então a massa do próton e do nêutron são praticamente iguais, mas o próton tem uma massa e o nêutron maior, cerca de 1840 vezes maior do que a massa do elétron. Né? O elétron é uma partícula com uma massa infinitamente pequena. Então, os prótons são partículas os nêutrons são partículas muito maiores que o elétron. Mas em se tratando de carga elétrica, a carga elétrica do próton tem o mesmo valor numérico da carga elétrica de um elétron. Esta carga, gente, é extremamente pequena, porque prótons, o átomo, ele tem um diâmetro, ele tem um formato aparentemente circular, e ele tem um diâmetro de 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Isso seria 1 metro dividido por 10 bilhões. Então, é um valor extremamente pequeno. Então, prótons e elétrons são partículas muito pequenas, mas eles têm uma quantidade de eletricidade. Eles têm essa propriedade que é a carga elétrica. E a carga do próton é igual à do elétron, mas é muito pequena. Então, o que acontece? A carga do próton é igual à carga do elétron, e essa carga, por ser muito pequena, uma vez que os prótons e os elétrons são muito pequenos, essa carga é chamada de carga elementar. Então, todas as vezes que nós nos referirmos à carga do próton e do elétron, nós estamos falando em carga elementar. O termo elementar é porque é muito pequena. E lá por volta de 1907, 1908, um físico chamado Millikan, Robert Millikan, e mais os seus alunos assistentes, eles conseguiram determinar o valor numérico da carga do próton ou do elétron, né, que são iguais. E numericamente, esta carga elétrica, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga elétrica é uma grandeza física, e grandezas físicas têm unidade de medida, e nós vamos adotar aqui a unidade de medida do sistema internacional, que é o coulomb. Esse C maiúsculo vem de Coulomb, que é em homenagem a um físico francês chamado Charles Augustin Coulomb, e é a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional. Esse valor é muito pequeno, vocês vejam que o expoente da potência aqui é negativo. Então, todas as vezes nós nos referimos à carga do próton, à carga do elétron, nós estamos falando na carga elementar. A única coisa que difere é que a carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, porque a carga do próton é positiva, e a carga do elétron é exatamente igual, mas é negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? Só para vocês terem ideia do valor dessa carga, essa carga é extremamente pequena. Vamos lembrá-la da matemática. Lá, quando a gente tem grandezas, números que são muito grandes ou muito pequenos, a gente costuma representá-los em potência de 10. Né? A potência de 10 é uma forma de simplificar a escrita daquele número que é muito grande ou extremamente pequeno. Mas nós vamos observar o seguinte, na matemática, todos os números que estão para a direita da origem zero são números positivos. Todos os números que estão para a esquerda da origem são números negativos. Então, se a potência tem expoente negativo, significa que nós vamos pegar essa vírgula que está aqui entre o 1 e o 6, do 1,6, e vamos deslocar essa vírgula aqui 19 casas para a esquerda. Veja esse número aqui. Já pensou toda hora nós escrevermos esse número aqui? Que coisa mais difícil? Então, é um número grande para escrever por extenso, mas é um número de valor extremamente pequeno, mas é um número que existe. Um elétron, ele tem uma carga extremamente pequena. Mas se nós juntarmos a mesma coisa de um próton, uma carga extremamente pequena, porque as cargas do próton e do elétron são iguais. Mas se nós juntarmos um número muito grande de prótons ou de elétrons, que é o caso de um raio,
aí nós vamos ter uma quantidade de eletricidade, uma carga elétrica muito grande. É a mesma coisa de eu falar, olha só, 1 centavo hoje é dinheiro quase que nenhum, né? Se eu doar 1 centavo, 2 centavos para uma pessoa é muito pouco. Mas e se 1 milhão de pessoas doarem 1 centavo? Aí nós vamos ter um pouquinho de dinheiro a mais, maior, uma quantidade de dinheiro maior. A mesma coisa é o próton-elétron. A carga elementar, que é a carga do próton-elétron, é extremamente pequena. Mas se nós juntarmos um monte de prótons, ou um número de prótons, ou um número de elétrons muito grande, como é o caso de uma descarga elétrica de um raio, aí nós vamos ter uma carga muito grande também significativa, tá bom?